Scarface. 1983 é uma obra-prima cinematográfica sinônimo da imagem de Tony Montana e ícone cultural há décadas. O filme catapultou muitas estrelas para a fama, mas infelizmente muitas delas já se foram para sempre. Neste vídeo vamos relembrar 12 atores de Scarface que faleceram tragicamente, relembrando suas carreiras e o legado que deixaram para o cinema. Robert Loggia, como Frank Lopez. Robert Loggia nasceu em 3 de janeiro de 1930 em Staten Island, Nova York. Ele tinha 53 anos quando apareceu em Scarface em 1983, interpretando Frank Lopez, um poderoso traficante, e rival de Tony Montana, aparecendo em várias cenas importantes, especialmente em confrontos tensos com o personagem de Al Pacino. O papel de Frank Lopez deixou uma impressão duradoura no público, dando peso ao filme que hoje é considerado um clássico de Hollywood. Em uma carreira de mais de 6 décadas, Robert Loggia participou de diversos filmes e séries de televisão, aclamados pela crítica desde A Força do Destino, Jagged Edge, até Quero Ser Grande e Independence Day. Ele é altamente considerado por sua versatilidade e capacidade de interpretar vilões e heróis. Nos bastidores, porém, sua vida pessoal não era tão tranquila. Seu primeiro casamento com Della Marjorie Sloan durou de 1950. E 4 a 1981, quase 3 décadas juntos, mas terminou em decepção amorosa. O casamento foi tumultuado com a carreira de Loggia em altos e baixos, com frequentes viagens de negócios e as pressões do trabalho e da fama, gradualmente criando um distanciamento entre eles. Embora tivessem 3 filhos juntos, as rachaduras no relacionamento acabaram se tornando irreparáveis. Após o divórcio, a vida pessoal de Loggia entrou em um capítulo solitário e incerto. Foi durante esse período difícil que ele conheceu Audrey O'Brien, a mulher que o ajudou a superar a crise da meia-idade e o animou. Audrey não era apenas seu apoio emocional, mas também sua companheira dedicada, ajudando-o a recuperar a confiança após muitos anos de altos e baixos. Na carreira, eles se casaram em 1982, apenas um ano após o divórcio, e permaneceram juntos por mais de 3 décadas, até o fim de suas vidas. Loggia frequentemente falava de Audrey com profunda gratidão, em entrevistas descrevendo o relacionamento deles como um lugar de paz para ele. Em seus últimos anos, Loggia enfrentou inúmeras dificuldades após ser diagnosticado com Alzheimer em 2010. A doença mortal, gradualmente, o privou da memória da clareza e do orgulho que ele havia construído ao longo de décadas diante das câmeras. Antes um homem, forte e determinado, Loggia tornou-se cada vez mais retraído, evitando os holofotes, à medida que sua saúde física e mental piorava. Audrey sempre esteve ao seu lado, cuidando dele com devoção inabalável, tornando-se seu porto seguro quando a luz da fama já havia se apagado há muito tempo. Robert Loggia faleceu em 4 de dezembro de 2015, em sua casa em Brentwood, Los Angeles, devido a complicações relacionadas ao Alzheimer. Ele tinha 85 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 10 milhões, resultado de mais de 60 anos de dedicação às artes. Paul Shannar, como Alejandro Sousa. Albert Paul Shannar nasceu em 12 de fevereiro de 1936 em Milwaukee, Wisconsin. Ele tinha 47 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Alejandro Sousa, um traficante colombiano frio e poderoso, além de um vilão calculista aparecendo em
cena-chave envolvendo negociações tensas e conflitos crescentes com Tony Montana. A atuação de Shannara como Sosa é memorável com seu comportamento calmo, implacável e astuto, desempenhando um papel fundamental no impacto do filme. Antes de sua ascensão à fama em Scarface, Paul Shannara era uma figura respeitada no palco e na televisão. Ele foi membro fundador do American Conservatory Theatre ACT, onde vivenciou sua paixão em mais de 40 papéis clássicos. Ao longo de sua ilustre carreira, Shannara também teve um relacionamento profundo e significativo com o ator Jeremy Brett. O relacionamento durou de 1973 a 1978, deixando memórias duradouras em Shannara mesmo, depois de terem se separado. Os dois permaneceram unidos pela amizade e respeito mútuo até os últimos dias de Shannara. Mas por trás das luzes brilhantes e das telas gigantes, Paul Shannara lutava silenciosamente consigo mesmo. Apesar de sua inteligência e talento, ele ainda tinha que viver sob o peso do preconceito social da época, especialmente como membro da comunidade LGBT. Ele não se casou, nem teve filhos, dedicando-se de corpo e alma à arte. Depois de Scarface, ele continuou a ter papéis impressionantes. Mas no fundo, Shannara sentia-se cada vez mais solitário e perdido na fama que havia construído. Em 1983, no auge de sua carreira, o destino lhe deu um golpe amargo. Paul Shannara foi diagnosticado com HIV/AIDS. Faleceu em 11 de outubro de 1989, aos 53 anos. Suas cinzas foram doadas ao seu amigo íntimo, Thomas Wiley, um testemunho do forte vínculo entre os dois homens que passaram os últimos dias de Shannara juntos. Seu patrimônio líquido na época foi estimado em US 2 milhões. Harris Ulan, como Mel Bernstein. Harris Ulan nasceu em 5 de novembro de 1937 em Los Angeles. Quando apareceu em Scarface em 1983 tinha 46 anos e interpretava Mel Bernstein, um policial corrupto que tenta chantagear Tony Montana, e apareceu em cenas-chave que evidenciaram o relacionamento conturbado entre os dois. Seu papel ajudou a retratar a intriga e o submundo brutal que Scarface trouxe à vida, deixando uma profunda impressão no público do cinema. Ao longo de sua carreira, Ulan tem sido um rosto conhecido com mais de 100 papéis no teatro, na televisão e no cinema. Ele conquistou o público com atuações diversificadas em Caça-Fantasmas 2, Perigo Real e Imediato Dia de Treinamento, e na série Ozark. Sua vida pessoal também foi marcada por altos e baixos. Ele teve um relacionamento de alto nível com Faye Dunaway, que terminou em crise depois de apenas um ano juntos. Em 1975, casou-se com a atriz Gwen Wells, que o acompanhou por quase 2 décadas. Até sua morte por câncer em 1993, deixando Ulan profundamente triste e com um vazio difícil de preencher. Nos anos que se seguiram à sua trágica perda, Ulan encontrou companheirismo e compreensão na atriz Kristen Lohman, com quem se casou em 2005. No entanto, seu relacionamento com a enteada Claire Lucido nem sempre foi tranquilo, e a morte dela em 2021 aprofundou a natureza reservada e retraída de Ulan. Ele enfrentou períodos de depressão e isolamento, especialmente porque sua carreira estável e admirável ainda não havia alcançado o patamar que ele sonhava. Harris. Ulan morreu de insuficiência cardíaca na cidade de Nova York em 10 de junho de 2025 aos 87 anos. Seu patrimônio líquido no momento de sua morte foi estimado em US 4 milhões, mas seu legado foi muito mais do que riqueza material. O verdadeiro nome de Ángel Salazar é Xixi. Ángel Salazar nasceu em 2 de março de 1956 em Cuba.
Ele tinha 27 anos quando apareceu em Scarface em 1983, interpretando Chi-Chi, a amiga leal de Tony Montana que trouxe um toque de humor ao mundo sombrio do filme, especialmente na cena horripilante da serra elétrica e na batalha final e sangrenta na mansão de Tony. O papel tornou Salazar um rosto familiar para os fãs de Scarface. Vida de Salazar, assim como a de sua personagem, Chi-Chi, tem sido uma montanha-russa. Na adolescência, escapou de Cuba nadando até a base naval de Guantánamo, começando do zero em Nova York, a partir de programas de comédia amadores, onde seu bordão, Check It Out, se tornou popular. Ele gradualmente conquistou seu nome na indústria do entretenimento. Depois de Scarface, Salazar apareceu em Punchline, 1988, Carlitos Way, 1993, HBO Comedy Specials, 1993 e Last Comic Standing. Apesar de seu talento e carisma no palco, ele nunca escapou verdadeiramente da sombra de Chi-Chi, nem alcançou o ápice da fama com que sonhávamos. Bastidores. Salazar enfrentou tragédias pessoais igualmente sombrias. Ele caiu no vício, principalmente em cocaína, que arruinou sua carreira e sua vida pessoal. Relacionamentos fracassados, dívidas crescentes e instabilidade financeira o impediram de ter uma vida estável, embora ele tenha continuado a se apresentar como comediante stand-up até o fim da vida. Sua última apresentação no Laugh Factory em Reno, Nevada, em julho de 2024. Apenas um mês antes de sua morte, foi uma prova de seu amor duradouro pela arte. Apesar das dificuldades, Angel, Salazar faleceu em 11 de agosto de 2024 na casa de um amigo no Brooklyn, aos 68 anos. Sua morte foi determinada como consequência de intoxicação aguda por uma combinação de cocaína, ciclobenzaprina e difenidramina, além de cardiomiopatia hipertrófica subjacente. Seu patrimônio líquido na época da morte foi estimado em US. 1 milhão, grande parte do qual havia sido perdido após anos de dificuldades financeiras. Miriam Colon, como Mama Montana. Miriam Colon nasceu em 20 de agosto de 1936 em Ponce, Porto Rico. Ela tinha 47 anos quando apareceu em Scarface em 1983, interpretando Mama Montana, uma mãe amorosa, atormentada pelo caminho do crime que seu filho Tony Montana escolheu. Cada vez que Mama Montana aparecia na tela, ela deixava uma impressão duradoura, personificando tanto a compaixão quanto a consciência moral que Tony não tinha mais. Por trás de suas atuações poderosas e bem-sucedidas no palco e na tela, a vida de Colon era repleta de uma tristeza silenciosa. Seu primeiro casamento com George Paul Edgar, que durou de 1966 a 1976, parecia prometer felicidade, mas terminou em uma perda devastadora, quando Edgar faleceu após uma longa doença. A morte dele deixou Colon sozinha lutando contra o isolamento, mesmo com sua carreira decolando. Na época, mesmo com o sucesso de projetos como One, Life to Live, ela se via voltando para casa todas as noites e enfrentando uma batalha silenciosa. Em 1987, na esperança de encontrar a paz, Colon casou-se novamente, desta vez com Fred Valley, mas mesmo esse casamento não lhe trouxe felicidade completa. Diferenças irreconciliáveis somadas às pressões do trabalho e ao peso de traumas emocionais do passado desgastaram o relacionamento. Ela mergulhou nas artes, construindo uma reputação por meio de papéis em The House of the Spirits e na Broadway. Mas por trás dos aplausos havia uma solidão persistente. Sua dor emocional foi agravada pela perda de um membro da família por doença, uma tragédia que ela raramente compartilhava publicamente.
mas que deixou um vazio em seu coração difícil de preencher. Essas perdas combinadas, com o estresse persistente em sua vida pessoal, fizeram com que, por mais bem-sucedida que fosse ela, nunca encontrasse a verdadeira paz. Ela passou por um período de desespero quando os holofotes foram apagados e ela se viu sozinha em um quarto repleto de lembranças de seu passado glorioso. Miriam Colon morreu em 3 de março de 2017 na cidade de Nova York devido a complicações de uma infecção pulmonar. Ela tinha 80 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 5 milhões, mas seu legado mais valioso foi sua vida dedicada à arte. Al Israel, como Héctor o Sapo. Al Israel nasceu em 16 de abril de 1935 nos Estados Unidos, quando apareceu em O Basig Ampunatomikei. Scarface, em 1983, tinha 48 anos e interpretava Héctor o Sapo, o implacável criminoso colombiano por trás da infame cena da Serra Elétrica, que até hoje causa arrepios no público. Apesar de sua curta participação na tela, a interpretação de Israel como Héctor o Sapo deixou uma impressão duradoura, tornando-se uma das imagens mais memoráveis do filme. Depois de Scarface, Al Israel apareceu em alguns outros filmes como A Caminho de Carlito e Mentes Perigosas. Mas sua carreira se limitou a pequenos papéis coadjuvantes que passaram despercebidos. Além dos holofotes, sua vida pessoal também foi marcada por dificuldades. Seu único casamento fracassou após anos de tensão, deixando Israel sobrecarregado com o fardo de ser um pai solteiro. O peso financeiro, somado às pressões de criar os filhos, dificultou sua estabilidade, já que sua carreira nunca lhe trouxe a segurança que esperava. Mais tarde, Israel enfrentou sérios problemas de saúde que nunca compartilhou publicamente, mas que silenciosamente o roubaram de sua liberdade e alegria. Ele vivia em crescente solidão, cada vez mais distante da curta fama que desfrutara. Todos os seus esforços na indústria não conseguiram amenizar o arrependimento de nunca ter alcançado a felicidade pessoal ou o sucesso profissional que almejava. Al Israel faleceu em 16 de março de 2011 aos 75 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 500 mil, refletindo uma carreira modesta construída pela perseverança em meio a muitos desafios. John Carter, como Vic Phillips. John Carter nasceu em 26 de novembro de 1927, em Center Ridge, Arkansas. Ele tinha 56 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Vic Phillips, um chefe do crime frio e astuto que apareceu em algumas cenas breves, mas ajudou a retratar o submundo brutal retratado no filme. Apesar de seu papel coadjuvante, Carter deixou uma impressão duradoura com sua atuação serena e presença marcante. Depois de Scarface e filmes como Badlands e A Farsa, a vida de Carter foi atormentada por uma dor pessoal que nunca passou sua maior. Tragédia foi a morte do filho por overdose de drogas. Um choque que o levou a uma depressão profunda. Sem saída, Carter recorreu cada vez mais ao álcool, usando-o para anestesiar a dor, mas no fim das contas, permitindo que ele destruísse o que restava de sua vida pessoal. 2 casamentos em que ele confiara terminaram em divórcio, deixando cicatrizes que nunca cicatrizaram. Seu relacionamento com os filhos sobreviventes tornou-se cada vez mais distante enquanto ele lutava para manter seu papel de pai enquanto se afogava em sua própria tempestade. Apesar de seus muitos anos de dedicação às artes, com inúmeros papéis coadjuvantes no cinema e na televisão, Carter permaneceu para sempre distante do sucesso com que sonhava. John Carter faleceu em 23 de maio de 2015, vítima de pneumonia aos 87 anos. Morreu em
silêncio e sozinho, deixando para trás uma carreira modesta e um patrimônio líquido estimado em US 400 mil, um valor que reflete a vida de um artista dedicado para sempre, ofuscado por uma tragédia pessoal. Mark Margolis, mais conhecido pelo nome artístico Alberto O Sombra, nasceu em 26 de novembro de 1939, na Filadélfia, Pensilvânia. Ele tinha 44 anos quando apareceu em Scarface, em 1983, interpretando Alberto O Sombra, um assassino. Silencioso, frio e poderoso a serviço de Alejandro Sosa, com cenas de ação intensas, incluindo o icônico assassinato que Tony Montana frustrou no último minuto. Apesar de suas poucas falas, o olhar mortal e a presença ameaçadora de Margolis são inesquecíveis. Por trás de uma carreira que incluiu atuações estelares em Breaking Bad, Better Call Saul e filmes de Darren Aronofsky, como Requiem para um Sonho. A vida de Margolis não foi nada fácil. Casou-se com Jacqueline Margolis em 1962, um casamento sólido, mas desafiador, especialmente nos primeiros anos, quando ambos enfrentavam dificuldades financeiras. Moravam em apartamentos decadentes em Nova York com dificuldades para pagar o aluguel dos pequenos papéis que Margolis recebia em produções off-Broadway. As preocupações não paravam por aí. Seu único filho, Morgan Margolis, teve uma infância tumultuada, incluindo um período de dependência de drogas, o que representou um enorme estresse. Para a família Margolis, se viu tentando manter uma carreira em declínio, enquanto, ao mesmo tempo, apoiava seus entes queridos durante a tempestade. Ele sofreu anos de depressão e se sentiu esquecido por Hollywood, especialmente à medida que suas oportunidades de atuação diminuíam, até que seu papel como Hector Salamanca em Breaking Bad reviveu sua fama e paixão pela atuação. Mesmo com o ressurgimento de sua carreira e a conquista de indicações ao Emmy e do amor dos fãs, Margolis ainda carregava cicatrizes profundas dos inúmeros desafios que enfrentou. Ele faleceu em 3 de agosto de 2023 no Hospital Mount Sinai, em Nova York, após uma curta doença aos 83 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 2,5 milhões, um valor modesto dada a amplitude de sua carreira. Mário Machado como o entrevistador. Mário Machado nasceu em 22 de abril de 1935 em Xangai, China. Ele tinha 48 anos quando apareceu em Scarface em 1983 e interpretou o entrevistador, um papel pequeno mas sutil que proporcionou um raro momento de calma em meio ao caótico mundo criminoso do filme. Em meio a tiros e intrigas sangrentas, o calmo entrevistador de Machado proporcionou ao público um breve momento de calma, antes que a tempestade de violência recomeçasse. Fora das telas, a vida de Mário Machado foi repleta de altos e baixos. Apesar de ter conquistado reconhecimento por seu papel como Casey Wong em RoboCop e uma participação especial em Rocky III, sua carreira foi amplamente ofuscada por pequenos papéis, nunca se consolidando como atoras. Pressões indescritíveis de um trabalho instável e as duras realidades da indústria do entretenimento afetaram sua vida pessoal, contribuindo para o fim de 2 casamentos nos quais ele acreditava. Após os términos, Machado se distanciou gradualmente dos filhos, as pessoas a quem sonhava dar uma vida plena e feliz, mas das quais não conseguia estar próximo. Esse vazio se tornou ainda mais pesado quando teve que lutar contra uma pneumonia grave nos últimos anos de vida, com a saúde debilitada e sua aura gradualmente se apagando. Machado viveu seus últimos dias sozinho, cheio de arrependimentos por uma jornada que poderia ter sido mais brilhante. Mário Machado morreu em 4 de maio de 2013 em West Hills, Califórnia, aos 78 anos. Seu patrimônio líquido é estimado em US 1 milhão, em grande parte devido à sua carreira no rádio e apresentações.
silenciosas e consistentes que deixaram uma marca nos fãs como um símbolo de perseverança e dedicação. Victor Campos como Ronnie Echevarria. Victor Campos nasceu em 15 de janeiro de 1935 na cidade de Nova York. Quando apareceu em Scarface em 1983, tinha 48 anos e interpretava Ronnie. Echevarria, um aliado leal da gangue de Tony Montana, aparecendo em cenas envolvendo atividades criminosas e negócios secretos. Apesar de seu papel coadjuvante, Ronnie Echevarria fez um ótimo trabalho retratando o mundo criminoso sombrio e implacável que Scarface retrata. Na vida real, a vida de Victor Campos foi marcada por dor silenciosa e tragédia. Apesar de um início promissor como Rudy DeVillo em Cades County, sua carreira lentamente caiu no esquecimento com papéis coadjuvantes em Esquadrão Classe A, Assassinato por Escrito e alguns filmes menos conhecidos. Campos lutou contra o vício em álcool e drogas por anos, o que não só destruiu sua saúde, mas também a de sua família. Seu único casamento se desfez, deixando-o com um relacionamento fragmentado com seus 2 filhos que ele amava profundamente, mas não conseguia gerar plenamente. Em seus últimos anos, Campos enfrentou uma profunda solidão enquanto lutava contra o câncer de próstata, uma batalha que o esgotou física e emocionalmente. Antes um boxeador forte, ele teve que aceitar em silêncio a destruição silenciosa da doença. Seus sonhos de uma carreira brilhante e uma família, completa gradualmente, se transformaram em arrependimento e solidão. Victor Campos faleceu em 4 de dezembro de 2018 em Sherman Oaks, Califórnia, aos 83 anos. Ele faleceu discretamente, deixando um legado modesto com um patrimônio líquido estimado em cerca de US 300 mil, um valor que reflete a vida de um artista que trabalhou duro, mas alcançou pouca glória, lutando para sempre com batalhas internas que nunca foram verdadeiramente curadas. Richard Belzer como o mestre de cerimônias do Babylon Club. Richard Belzer nasceu em 4 de agosto de 1944 em Bridgeport, Connecticut. Ele tinha 39 anos quando apareceu em Scarface em 1983 e interpretou o mestre de cerimônias do Babylon Club, um papel pequeno, mas memorável, que trouxe energia e sutil ironia às cenas de festa animadas do filme. Apesar de sua breve aparição, Belzer deixou uma marca com seu senso de humor e charme característicos, adicionando um toque único ao sombrio mundo criminoso de Scarface. Além da glória e do sucesso retumbante de seu papel como John Munch na série Law and Order, a vida de Belzer também foi repleta de tragédias. Quando jovem, ele sofreu a dor de perder a irmã em um acidente de carro. Uma dor que o perseguiu por toda a vida e encheu sua alma com uma tristeza que nunca o abandonou. Seu primeiro casamento com Gail Susan Ross, que durou de 1966 a 1972, inicialmente parecia feliz, mas terminou em discussões e profunda mágoa, deixando Belzer desiludido e solitário. Nos primeiros anos de sua carreira, apesar de sua sagacidade e promessa como comediante, Belzer lutou contra a escuridão do abuso de substâncias, buscando refúgio na bebida e na tentação. A depressão se instalou, afastando-o ainda mais dos holofotes, enquanto ele se recolhia a uma dor pessoal que só ele conseguia entender. Cada apresentação de sucesso, cada risada que ele proporcionava ao público, era mais uma tentativa de esconder as cicatrizes emocionais que nunca cicatrizavam. Richard Belzer morreu em 19 de fevereiro de 2023 e 3 em Belzols, França, devido a complicações de uma doença respiratória.
Ele tinha 78 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 16 milhões recompensa por uma sólida carreira em direito comédia e seus livros altamente pessoais. John Brandon como oficial de imigração no 3. John Brandon nasceu em 21 de junho de 1929 em Rego Park, Nova York. Ele tinha 54 anos quando apareceu em Scarface em 1983, interpretando o oficial de imigração número 3. Um pequeno papel na cena de abertura, onde representa com severidade o poder frio e implacável da agência de imigração dos US diante de uma onda de refugiados cubanos, incluindo Tony Montana. Embora tenha aparecido brevemente na tela, a atuação de Brandon ajudou a criar a atmosfera tensa e fatídica dos momentos iniciais do filme. Além de Scarface, John Brandon apareceu em filmes como Serpico e The Brink's Job, além de muitas outras séries de televisão populares. Mas por trás desses papéis havia uma vida turbulenta e solitária. Brandon passou por vários casamentos, fracassados, cada um dos quais corroeu sua fé no amor e o distanciou ainda mais dos filhos que um dia amou. À medida que seu relacionamento familiar se desintegrava, Brandon se isolou, à medida que os holofotes que antes o iluminavam se apagavam, à medida que Brandon envelhecia, sua situação financeira se tornava cada vez mais difícil, apesar de décadas de dedicação às artes. Seus papéis coadjuvantes nunca lhe proporcionaram a renda estável de que precisava. A depressão o pesou muito, pois sua carreira nunca alcançou o reconhecimento que ele esperava. Sua saúde debilitada, somada a complicações reveladas, o exauriram ainda mais, forçando-o a viver seus últimos anos à margem de Hollywood, consumido pelo arrependimento e pela tristeza persistente. John Brandon faleceu em 25 de agosto de 2014 em Middle Village, Nova York, aos 85 anos. Seu patrimônio líquido na época foi estimado em US 200 mil, uma quantia modesta para uma vida dedicada à atuação.